Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda aula do módulo 2 sobre espaços vetoriais. Nessa unidade 2, nós vamos trabalhar com combinações lineares, base e dimensão de um espaço vetorial. Vamos começar, portanto, com uma definição. Seja S um subconjunto de um espaço vetorial V. Nós vamos indicar por essa notação aqui, o S, entre colchetes, como sendo o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de S. Ou seja, considerando S aí o conjunto formado por esses vetorzinhos aqui, o 1 até o N, o conjunto das combinações lineares aí vai ser simplesmente somas aí de alfa is, o is, onde alfa são números reais aí, quaisquer, né, variando dentro do conjunto dos números reais. E você vai poder perceber que esse conjunto aí, essa combinação linear de elementos de S é um subespaço vetorial de V. E é chamado de subespaço gerado pelo conjunto S, né? Eu aconselho, né? Eu aconselho que você faça essa verificação aí, que de fato esse conjunto é um subespaço vetorial de V. Por exemplo, se S é o conjunto constituído somente por esses dois vetores aí, E1 e E2, lembrando que o E1 é o vetor do R2 aí, possui 1 na primeira coordenada e 0 na segunda, e o E2, 0, 1. Então, o conjunto das combinações lineares de S é exatamente o R2. Olha só que interessante. Como que nós verificamos isso? De fato, note que se eu pego um vetor x qualquer, de coordenada xy, isso é a mesma coisa do que, né? Se eu pudesse fazer um passo antes aqui, isso seria a mesma coisa do que x0 mais 0, y. Ou seja, x vezes 1, 0, né? Mais y vezes 0, 1. Né? Por isso que, de fato, eu percebi que todo elemento do R2 pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos de S, né? Olha o E1 aqui e olha o E2 aqui. De forma mais geral, né, trazendo esse exemplo num contexto um pouquinho mais geral, note que se eu chamo de S o conjunto formado pelos vetores E1, E2, E3 até o EN, agora no Rn, ou seja, o vetor EI, ele possui coordenada 1 na iésima posição e 0 nas demais, né? Ou seja, o E1 aqui, ó, só tem o 1 na primeira coordenada e 0 nas demais, e o EN aqui vai ter o 1 na última coordenada e 0 nas demais. Então, o conjunto das combinações lineares desse conjunto S aqui, ó, é todo o Rn, né? E nesse caso nós vamos dizer que gera todo o Rn, né? Então, ó, vamos lá. Nós dizemos que um subconjunto S gera o espaço vetorial V quando, de fato, o V for escrito como combinação linear dos elementos de S. Em particular, quando S for um conjunto finito, nós vamos dizer que V é um espaço vetorial finitamente gerado. Então tem a ideia de gerador, né, de gera o espaço todo. A ideia é que todo elemento do espaço vetorial V pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos desse conjunto S, e no caso particular, onde S é finito, eu tenho um espaço finitamente gerado. E é claro que Rn é finitamente gerado para qualquer n, né? A gente viu aí que nós mostramos um conjunto gerador, um conjunto formado pelos vetores EIs. Nós vamos dizer que um subconjunto S de um espaço vetorial é linearmente independente, ó, em sigla Li, se sempre que eu tiver uma combinação linear dos elementos de S dando o vetor nulo, isso só for possível quando todos os escalares forem simultaneamente nulos. Se isso nunca for possível, ou seja, caso contrário, nós vamos dizer que S é linearmente dependente. Se você pegar o caso em que S tem somente dois elementos, né, nós caímos no caso de dois ou três elementos, nós caímos no caso da primeira, da ideia de combinação linear no R3, né, da primeira parte da disciplina. Eu quero trabalhar com combinação linear de vetores ali no espaço R3, né? Que era se existia um lambda, tal, que U é igual a lambda V. Só que nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a ideia geral, né? Lembre-se que o vetor aqui pode ser qualquer elemento, pode ser um conjunto, o espaço vetorial pode ser um conjunto de polinômios, um conjunto de matrizes, né? Então existe um apelo muito mais geral aqui nesse caso, né? Para se definir aí o contexto de dependência e de independência linear. Por exemplo, se esse conjunto aqui, onde esse é o U, esse é o V e esse é o W, é claro, né, dentro do R2, eu estou afirmando que esse é linearmente dependente. De fato, suponha que existam alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tal que essa combinação linear aqui
seja igual ao vetor nulo. Fazendo essa continha aqui, ó, alfa 1 vezes 2 vai ser 2 alfa 1, alfa 1 vezes 3 vai ser 3 alfa 1, e assim por diante, né? Vai ficar 2 alfa 1 mais 2 alfa 3, a segunda coordenada vai ficar 3 alfa 1 mais alfa 2, tudo isso sendo igual a zero, né? Note que, se eu considerar o sistema linear, onde isso, a primeira coordenada disso é igual a zero, a segunda coordenada é igual a zero, né, isso de fato constitui um sistema linear, cuja solução é alfa 1 igual a menos alfa 3 e alfa 2 igual a menos 3 alfa 3. Portanto, escolhendo, por exemplo, alfa 3 igual a menos 1, eu tenho uma solução. Voltando e substituindo os valores, note que 1u mais 3v menos 1w é igual a 0, 0, vetor nulo. Ou seja, existem escalares não nulos que tornam essa combinação linear aqui, ó, o vetor nulo. Ou seja, como eu já disse anteriormente, isso é, de fato, um conjunto linearmente dependente. Um outro exemplo, né, um exemplo interessante também é, note que o conjunto dos EIs, né, que eu estou chamando de B aqui, no Rn, ó, E1, E2, E3, até um N aqui, é linearmente independente. De fato, suponha que essa combinação linear aqui, ó, seja igual ao vetor nulo, onde o vetor nulo, nesse caso aqui, é o vetor com n coordenadas iguais a zero. Então, isso é equivalente a dizer que alfa 1, né? Porque o que acontece? Quando eu multiplicar o alfa 1 pelo vetor que só tem 1 na primeira coordenada e 0 nas demais, isso vai ficar somente alfa 1 e um monte de zero nas demais. Ou seja, alfa 1, 0, 0, 0, mais 0, alfa 2, 0, 0, 0. Quando eu fizer toda essa soma, vai sobrar somente o vetor, né? Isso daqui, ó. Vai sobrar somente o vetor de coordenadas alfa 1, alfa 2 até alfa n. Se isso for igual a zero, isso implica que cada alfa 1, portanto, deve ser igual a zero. Ou seja, isso é, de fato, um conjunto linearmente independente. Nós vamos dizer que B é uma base de um espaço vetorial quando, primeiro, B for linearmente independente e B, segundo, né, B gerar todo o espaço V. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Eu tenho um conjunto que é um espaço vetorial, só que tem muitos vetores lá e eu quero trabalhar de forma um pouco mais prática com os elementos desse espaço. Então, a ideia é que nós podemos, ou que nós possamos escolher um conjunto muito particular dentro desse espaço, onde, primeiro, cada elemento, né, olhando para essa condição 2 aqui, onde cada elemento pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos desse conjunto B. Então, trabalhar com um elemento qualquer do espaço V, basta que eu saiba o que acontece com os elementos desse B aí. E segundo, né, esse B tem que ser linearmente independente. Ou seja, a ideia de dependência linear aqui tá intrínseca a ideia de não ter ambiguidades. Porque se é linearmente independente, você vai perceber que tem algum ali dentro que é a combinação linear dos outros. Então, significa que eu posso jogar alguém fora ainda. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Por exemplo, o B, formado pelos vetores E1, E2 e E3, é uma base do R3. Por quê? Você vai perceber que nós já mostramos que gera o R3 e nós já mostramos também que é LI, né, linearmente independente. Então, portanto, é uma base. Verifique também que esse conjunto C aí, 1x, x quadrado, x ao cubo, x elevado a 4, é base dos conjuntos polinômios de grau até 4 aqui, com quantidades reais. Agora, um outro exemplo, agora no contexto de matrizes. Considere aí o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, né, que nós sabemos ser um espaço vetorial. Note que o A11, como sendo a matriz que só tem 1 na primeira, no A11, o A12 como tendo somente um 1 no A12 e assim por diante, isso é uma base para o espaço das matrizes de ordem 2 por 2. Verifique, faça essa continha aí e você vai perceber que isso de fato, primeiro, é linearmente independente e segundo, gera o espaço todo. O interessante é que, quando eu considero duas bases quaisquer de um mesmo espaço, vetorial finitamente gerado, elas vão possuir sempre o mesmo número de elementos. Você vai encontrar a demonstração desse fato aí em qualquer um dos livros aí dispostos na bibliografia básica do curso. E quando eu tenho esse número, né, particular aí, que é um número de qualquer um número de elementos de qualquer base desse espaço vetorial, nós damos um nome para ele, que é o que nós chamamos de dimensão, né, que seria a ideia de quantas coordenadas eu preciso, né, de pelo menos quantas coordenadas eu preciso para expressar um elemento desse espaço. Por exemplo, a dimensão do Rn é n. A dimensão das matrizes de ordem m por n é m vezes n. Alguns fatos muito importantes aí que nós precisamos nos ater agora. Primeiro, todo espaço vetorial
no nosso caso aqui, finitamente gerada, mas isso vale no contexto mais geral, possui uma base, né? Que no caso de finitamente gerada, uma base finita. Mas veja bem, embora nós, às vezes, não consigamos expressar qual é essa base, é muito importante saber, né, sempre que ela existe. Então, quando você está trabalhando com, com resultados mais abstratos, você sempre pode fazer uso da seguinte frase: seja tal uma base do espaço vetorial. Por quê? Porque isso sempre existe. Né? E mais ainda, ó, se W é um subespaço do espaço vetorial V, então é claro que a dimensão do W nunca pode ultrapassar a dimensão do V. Eu não posso ter um elemento, um vetorzinho dentro do W lá, que eu preciso de mais coordenadas para expressá-lo do que os próprios elementos de V. Né? Isso fica muito, geometricamente, isso fica muito claro. Porém, é interessante notar que agora nós temos num contexto algébrico muito mais geral, né? Em que às vezes a intuição geométrica muitas vezes não é muito útil, né? Então nós sabemos de forma algébrica que isso sempre vai acontecer. E, né, como nós já sabemos o que é soma direta, se V é um espaço que pode ser escrito como a soma direta de dois subespaços seus, né, W1 e W2, então, olha só que interessante, a dimensão do V vai ser igual à dimensão do W1 mais a dimensão do W2. Isso, em geral, né, essa questão da dimensão, ela não funciona em geral quando não é soma direta, né? Isso você vai perceber aí em alguns exercícios aí futuramente. Mas no caso de soma direta, isso é bem claro aí, como a observação anterior notou. Mas vamos lá. Qual que é a relação entre bases distintas de um mesmo espaço vetorial? É o que nós vamos responder agora. Considere B e C duas bases de um mesmo espaço vetorial V. Então, ó, note que para ser base de um mesmo espaço, é preciso que tenha o mesmo número de elementos, né? Que é chamado de dimensão. Então, eu tenho o B com N elementos e o C também com N elementos. Note, então, que se eu pego o V1, por exemplo, ele é um elemento do V. Então, eu deveria ser capaz de escrevê-lo como combinação linear dos elementos de B. Então, a ideia é que o V1, por exemplo, ele está onde? Ele está aqui, ó. Então, eu posso escrever como combinação linear dos elementos de B. O mesmo acontece para o V2, o mesmo acontece para o V3 e assim por diante, ó. Ou seja, cada VJ é uma combinação linear dos elementos de B. É o que eu escrevi aí. Perceba que nessa notação, esses alfa e j's aí, ó, eles constituem, eles formam uma matriz, que é justamente a matriz que nós chamamos de matriz de mudança de base B para C. Existem algumas propriedades interessantes dessas matrizes de mudança de base, que certamente nos livros aí você vai se deparar com elas. Nós vamos estudar ainda essas matrizes num contexto um pouquinho mais geral, onde eu tenho o que nós chamamos de funções entre espaços vetoriais, que são as transformações lineares, que são objetos aí do nosso próximo módulo. Ok? Bom, por exemplo, vamos lá. Se B é a base, né, que eu chamo de base canônica, né, do R2, e C é esse conjunto aí que, né, você deve verificar aí, que também é uma base do R2, perceba então, esse menos 1 e 1 aqui, ó, esse vetorzinho aqui, ele está no R2, então ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base canônica B aqui, ó. Ou seja, ele vai ser igual a 1, 0, 1, mais menos 1 vezes 0, 1. O mesmo acontece para o menos 5 e 0. Perceba aqui que o menos 5, 0 é menos 5 vezes 1, 0, mais 0 vezes 0, 1. Nessa notação daquela matriz anterior ali, ó, esses alfa e j que aparecem aqui, ó, são exatamente, nesse caso, o 1, menos 5 e 0, que está em azulzinho, vermelhinho, verde e amarelo. Perceba, então, que a matriz A, aqui, que é aquela matriz de mudança de base de B para C, nesse caso específico, vai ser exatamente a matriz cuja primeira linha é menos 1 e 5 e a segunda linha é menos 1 e 0. Muito importante perceber que existe uma transposição acontecendo aqui. Ó. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma linha, ó, como se fosse uma ideia de linha, né? O 1 e o menos 1 aqui aparecem na primeira linha, e ele vira a primeira coluna aqui dessa matriz. E o menos 5 e o 0 vira, portanto, a segunda coluna aqui dessa matriz. Então, muito importante prestar atenção aqui nessa transposição. Você encontra os coeficientes aí, mas sempre transpõe aí para chegar na matriz de mudança de base.
Ok, então, pessoal, muitos desses elementos que nós vimos hoje vão ser utilizados nos próximos módulos, então é muito interessante que você entenda e compreenda o melhor possível aí do que nós fizemos até agora. Eu espero que tenha ficado claro, né? Aguardo vocês, portanto, para a próxima aula. Até breve.